E tem esse ADA ali, que é um cifrão ADA. O que é isso? ADA é uma blockchain da Cardano, cuja a unidade que se utiliza ali, o token que é utilizado, é o ADA. Então, por isso que está ali. E por que eu falei sobre isso agora? E tem muita gente me pedindo para explicar isso um pouco melhor. Vocês viram que na semana passada eu fui lá ver o lançamento da SpaceX, do Starlink. Tentei fazer ali uma transmissão, não deu muito certo, mas depois eu coloquei um vídeo e algumas coisas estão ali na minha timeline do Twitter. E qual é a importância do Elon Musk, além dessa treta que está tendo do Twitter Files? É que ele percebeu uma coisa muito importante. O Elon Musk, ele percebeu que o controle da comunicação ele não é feito somente na ponta da linha. Esse debate aí das redes sociais, as pessoas esquecem que antes dele comprar o Twitter, ele resolveu investir na SpaceX, nos foguetes, depois ele começou a investir na Starlink, que é uma rede de satélites, então ele tem uma rede, a infraestrutura aonde trafega a internet. Então veja que agora ele tem a rede social, mas ele tem a infraestrutura de transmissão da rede social, que atualmente mais de 50% dos microsatélites que tem em órbita na Terra são dele, particulares. Ele tem programas com a NASA. Quando eu fui lá em Cabo Canaveral, eu vi que dos lançamentos que foram feitos é impressionante. Amanhã eu vou até contar um pouquinho disso no Pingo de Liberdade, ali com o Fernão Lara Mesquita e com o Laudelino. Mas dos lançamentos que estão sendo feitos em Cabo Canaveral hoje, tem uma meia dúzia só da NASA, o resto tem mais de 100 lançamentos sendo feitos por ano, são todos particulares da SpaceX. Hoje ele consegue fazer o suprimento. No dia que eu fiz a cobertura ali do lançamento, se você assistiu ali na minha timeline, estava retornando uma cápsula da Estação Espacial Internacional com equipamentos que foram buscados, né, por um foguete da SpaceX. Então, toda essa tecnologia, acordos que estão sendo feitos na área de defesa do setor privado, ele percebeu o seguinte: a comunicação, o controle da comunicação, e por isso ele é muito perseguido aí, e vocês vão perceber que nos próximos anos vai haver uma briga muito grande em relação à SpaceX, à Starlink. Por quê? Porque ele não somente tem o Twitter, que agora já começa, inclusive, a passar na televisão, ele vai avançar até no YouTube, ou seja, ele vai concorrer com o YouTube, mas o Twitter é só a rede social, mas ele também é dono da infraestrutura, e mais do que isso, e aí é a questão do ADA, que eu coloquei da Cardano. O Elon Musk ele já percebeu que essa internet que nós temos, que já está numa segunda geração, que o pessoal chama de Web 2, ela, na verdade, ela ainda é uma rede controlada por alguns grupos. Ela já perdeu aquela descentralização que foi concebida lá no início. E a terceira geração dessa rede, que seria a Web 3, ela deve acontecer na tecnologia de blockchain. Isso é pouco falado no Brasil. E essas blockchains, a mais famosa delas é o Bitcoin, que todo mundo ouve falar, já ouviu falar. Mas o Bitcoin, ele é uma blockchain que basicamente funciona como reserva de valor, porque é uma transferência que você faz como se fosse uma transferência de um valor bancário, de um lugar para outro. Mas existem outras blockchains, como a Ethereum, que fala Ethereum no Brasil, ou a Cardano, que é aquela que eu estudo, que são as de segunda e terceira geração, que elas permitem contratos inteligentes e você consegue trazer para o mundo real. E isso funciona com a tal da Web 3. O Elon Musk já percebeu isso. Em pouco tempo, ele vai estar investindo Ele já tem a rede social, ele já tem a infraestrutura de comunicação, e ele vai ter também os protocolos da Internet 3, que vão funcionar em blockchain. E por que a minha preferência pela Cardano? Talvez você que não conheça, eu vou fazer alguns vídeos explicando isso depois em programas separados. É porque a Cardano é uma blockchain de terceira geração, mas que ela tem um nível de descentralização, ou seja, para ela funcionar, ela precisa de confirmações em nós e validações que são feitas por mais de 3.000 pontos diferentes de uma tecnologia chamada
Proof of Stake, que é diferente do Bitcoin, que é Proof of Work, ou seja, em vez de prova de trabalho, como é o Bitcoin, que você tem que usar força computacional para resolver uma fórmula matemática para confirmar aquela operação, na Cardano você usa a prova, que é Proof of Stake, seria a prova de armazenagem ou colocação dentro de piscinas que vão validar esses nós. É um conceito diferente, mas muito mais descentralizado e que você permite uma governança não na mão de pequenos grupos. Então, esse é o tema que talvez pouca gente esteja falando, mas o Elon Musk já percebeu. Ele compra o Twitter, mas antes ele comprou a infraestrutura de comunicação e fez a Starlink. Comprou essa capacidade que ele já está entregando de colocar a internet no mundo inteiro. Comprou uma rede social, vai disputar com as outras ali agora, mas, acima de tudo, ele está investindo na terceira geração de internet, a Web3, que funcionará em blockchain. Então, por isso que você vê no meu perfil ali esse ADA, porque eu tenho estudado, tenho tentado entender como é que vai funcionar a internet daqui a alguns anos. Estou com 61 anos, estou ficando para trás aí em tecnologia e muita coisa que eu não consigo acompanhar, mas esse é um assunto que eu gostaria de entender para pelo menos ajudar algumas pessoas. Então, fica devendo para vocês. Um pouquinho mais para frente eu vou fazer uns vídeos sobre isso também.